2 minutos, a gente conversa agora com o cientista político Leandro Gabiati. Leandro, Bolsonaro lança Tarcísio como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Nome positivo, o presidente leva vantagem indicando Tarcísio? Você vê ele como um braço forte de Bolsonaro para conquistar esse colégio eleitorado tão importante no Brasil? Boa tarde, William. O presidente Bolsonaro tem um desafio muito grande, que é o de montar palanques em diversos estados. Logicamente, São Paulo, o maior colégio eleitoral, né, é uma tarefa quase que obrigatória. Então, o presidente Bolsonaro enxerga que nessa formação de palanques eleitorais nos estados, o ministro Tarcísio, né, um dos grandes nomes dentro do gabinete do presidente Bolsonaro, é um nome que pode ser competitivo e que pode agregar votos a seu projeto de reeleição. Mas como combater o PSDB aqui em São Paulo com tamanha hegemonia, com tantos anos no poder? Boa questão. Então, novamente, o que a gente observa talvez são nomes fortes na esquerda e no centro, né? Com pesquisas que indicam que o ex-prefeito Haddad, né, e o nome do vice-governador talvez tem mais chances de disputar um segundo turno. Então, a ideia do presidente Bolsonaro justamente é de colocar um nome alternativo que quebre essa disputa entre nomes mais tradicionais e partidos mais tradicionais. Bom, certamente não será uma tarefa fácil, né? O ministro certamente tem uma projeção nacional, é um nome conhecido, isso aí pode facilitar a sua projeção nas pesquisas num espaço relativamente curto de tempo. Válido lembrar que o ministro Tarcísio ainda não confirmou a sua pré-candidatura, mas é um nome que certamente tem projeção e pode entrar firme no páreo para disputar a governação. Bom, nós tivemos ontem o presidente Jair Bolsonaro, ele se encontrou com Cláudio Castro, o governador do estado do Rio de Janeiro. Analisando esse cenário político, qual é o maior desafio de Bolsonaro? Qual é a região onde Bolsonaro precisa trabalhar mais? É norte, nordeste, sul, o próprio sudeste? Na sua avaliação? Bom, acho que é interessante primeiro observar que o planejamento da campanha do presidente Bolsonaro será totalmente diferente daquilo que foi em 2018. Em 2018 tínhamos uma presidência interina com Michel Temer, né, superado o impeachment da presidente Dilma, e com o presidente Bolsonaro inovando muito na campanha eleitoral, se baseando muito em redes sociais, né, em presença nos estados, né, talvez com poucos pronunciamentos ou com poucas falas, mas com uma presença itinerante, né? O presidente certamente percebeu que essa campanha será diferente e que ele precisa, de fato, de alguma forma, de uma engenharia mais tradicional, poderíamos dizer. E nessa engenharia tradicional, o que a gente tem é a necessidade de formar coalizões eleitorais, né, com apoio de grandes partidos, também, primeiro, por um lado, para manter esse domínio das redes sociais que o presidente tem, mas com a necessidade também de ter tempo de televisão e tempo de rádio durante a campanha. Então, essa é a necessidade, eu entendo que o presidente tem que estar trabalhando justamente sobre ela. É por isso que ele vem, de alguma forma, dialogando com partidos de centro e centro-direita para formar essa coalizão eleitoral que lhe dê apoio, que lhe dê sustento ao longo do país. Regionalmente falando, logicamente, o Sudeste é o maior colégio eleitoral, vem o Nordeste depois. Certamente o presidente Bolsonaro tem um desafio no Nordeste, porque sabemos que a maioria dos governadores e a maioria dos partidos tende a se aliar ao ex-presidente Lula. E por falar no Lula, eu já queria chamar os nossos comentaristas para esse bate-papo fazendo uma provocação. Senhor, porque muito se falou sobre o distanciamento da Dilma na campanha do Lula. E aí nós tivemos o encontro de Dilma e Lula depois de um mal-estar, talvez um certo questionamento em função da aproximação de Lula e Alckmin. E a gente vê que Lula recebeu Dilma com um beijo na testa, abraçando. Ou seja, nós temos nesse cenário, como é que o senhor vê o comportamento do PT, por exemplo, aqui em São Paulo, para tentar conquistar também esse colégio eleitoral e essa aproximação de Alckmin com Lula e a própria figura da Dilma nesse jogo político? Bom, aqui a questão, certamente sabemos que o ex-presidente Lula é um
dos mais destacados estrategistas políticos do Brasil, isso aí não tem como ignorar. Então, o Lula deverá ser um mestre e demonstrar novamente as suas habilidades para equilibrar todas essas forças que, de alguma forma, são divergentes, né? Parece incrível hoje que estejamos falando de uma aliança entre o governador Alckmin e o ex-presidente Lula, né? Observamos, logicamente, nesses últimos meses, que a figura da ex-presidente Dilma ela foi colocada no escanteio, né, por assim dizer, e não tem como ser diferente. Se o ex-presidente Lula ele pretende resgatar o melhor do seu governo, o melhor da sua gestão, principalmente fazendo referência ao bom desempenho econômico que a gente teve, será a função do presidente, de alguma forma, colocar num canto e não falar muito do que foi o primeiro e o segundo governo Dilma. Então, daí justamente essa necessidade de equilíbrio que o Lula deverá exercer, principalmente dentro do partido. Sabemos que há diferentes grupos, diferentes salas dentro do PT, algumas que já vêm questionando abertamente essa possível aliança com Alckmin, e também aqueles que, de alguma forma, querem resgatar a figura da ex-presidente Dilma. Lula deverá se virar e utilizar toda a sua habilidade política para tentar equilibrar essas pressões internamente. Bruna Torlai, Leandro, a Bruna está com a gente, o Felipe Bueno. Bruna, Lula como o maior articulador do Brasil? Não sei se dá para dizer que seja o maior, porque a gente tem o Fernando Henrique Cardoso, que está sempre por trás, né, em muitos bastidores. O Lula certamente é alguém muito hábil politicamente, ele sempre foi hábil politicamente, tanto que ele está aí como candidato, mesmo sendo um ex-presidiário e um ex-condenado. Quem é que teria tamanha cara de pau e ainda se dizendo inocente, né? Então a gente vê por aí, é até engraçado, né? Ele com esse tipo de comportamento dizer que os outros são psicopatas, porque ele é alguém que parece não lembrar nem mesmo do que foi a sua trajetória. Imagina, então, trazer à tona o desastroso governo Dilma, que enterrou a credibilidade que ele conseguiu conquistar no seu primeiro governo junto a alguns setores da sociedade, sobretudo impulsionando com aquela política de impulsionar consumo, aproveitando da maneira que ele pôde o boom das commodities, colocando o Henrique Meirelles ali no comecinho para manter uma continuidade com aquela política econômica que foi vitoriosa nos primeiros anos do Fernando Henrique. Então, o Lula ele soube fazer uma transição que angariasse aí credibilidade, tanto que ele foi reeleito, né, com uma margem muito boa. Aí vem o governo Dilma, acaba com tudo isso, né? E evidentemente que agora ele tem que trabalhar para fingir que isso não aconteceu, né? E também fingir que, na verdade, foi uma grande injustiça ele ter ido para a cadeia e não o resultado de ele ter criado um projeto de poder para se libertar, né, daquele acordo com o PSDB de cada um governar um pouquinho e fazer caixa para, por meio de uma boa reserva de dinheiro, ter como bancar as campanhas e aparelhar e ter o máximo de prefeituras e o máximo de estados, etc. Né? O problema é que o PSDB sempre foi muito forte em São Paulo, sempre teve o governo do estado de São Paulo, e quem tem esse estado é difícil ser aí banido da política. Aí a gente teve toda aquela briga entre eles no governo da Dilma, que foi sim também uma briga do PSDB jogando o PT para o seu devido lugar, e agora a gente está aí vendo essa aliança com, evidentemente, a Dilma, não por acaso, questionando Lula, porque ela sabe muito bem qual foi o papel do PSDB nos bastidores para fazer andar aquele impeachment. Então é natural que ela se sinta aí desnorteada, mas tendo sido uma boa soldadinha ali do PT, né? A gente até estranha quando a gente vê o chefe, o cabeça do partido, que é o Lula, sendo questionado. Mas vamos lembrar que ela foi derrubada do poder pelas pessoas com quem hoje o Lula está procurando aliança. E aí, Felipe Bueno, eu mostro ser um bom companheiro, dou um afago, dou um beijo e digo, ok, estou ao seu lado. Porém, durante a minha campanha, eu me afasto do teu histórico desastrado de chegar ao ponto de ressofrer um impeachment? Me parece, aliás, me parece não, né? Os dados, os fatos históricos mostram que a ex-presidente Dilma é muito mais ideologicamente pura para o bem e para o mal, né? E muito menos política que o ex-presidente Lula. Isso é absolutamente óbvio, né? E tudo o que aconteceu de 2010, 11 para frente acabou mostrando isso, especialmente depois de 2014, 15 para frente até hoje. Agora, o ponto que eu queria colocar, usando como exemplo esse universo da eleição do estado de São Paulo,
para o professor é o seguinte: dá para a gente imaginar quanto técnica e quanto emocional vai ser essa disputa? Porque senão, vejamos, o pré-candidato Tarcísio é tido como um homem técnico do governo federal. E, de fato, ele não sai falando por aí, não use máscara, ele não sai falando aí contra a vacina, ele sai fazendo o que ele tem que fazer ou o que ele pode fazer. Porém, né, veja só como são as coisas. A gente não está falando, por exemplo, dos pré-candidatos progressistas à campanha do Estado de São Paulo. A gente está falando de Lula. Veja só o tamanho do ex-presidente Lula em todas as situações, insisto, para o bem e para o mal. Então eu pergunto, professor, dá para a gente desenhar hoje, né, em janeiro de 2022, quão técnica e quão emocional vai ser essa disputa? Leandro, 40 segundos. Bom ponto, bem rápido. Você aponta, Felipe, uma questão fundamental em relação ao perfil do ministro Tarcísio. Ele é um técnico, né? Foi militar, é concursado, consultor concursado da Câmara dos Deputados, né? Um técnico de destaque, que certamente carece desse, apesar, logicamente, de ter um ótimo desempenho na pasta de infraestrutura, ele carece, talvez, desse jogo mais político. Então, será necessário ver, primeiro, como o ministro planeja a sua campanha, como ele avalia as alianças que serão feitas. Então, muita coisa ainda em aberto sobre essa pré-candidatura do ministro Tarcísio. Ainda é cedo, né? Há tempo, há muita coisa para acontecer, então resta aguardar, mas justamente é um ponto de interrogação, que perfil, que discurso, que projeto, que campanha apresentará caso o ministro Tarcísio confirme a sua pré-candidatura. Nos microfones da Jovem Pan, o cientista político Leandro Gabiati. Leandro, obrigado pela sua participação. Agradeço também a Bruna Torlai e Felipe Bueno. Boa tarde.